Olá, sou a pastora Janaína, estou aqui para trazer mais um dia da Palavra de Deus para você que está aí me assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia e hoje nós vamos falar de um tema super relevante e que vai ajudar você a entender muitas coisas que acontecem na sua vida. Então, no tema de hoje nós vamos falar sobre as pessoas que não entendem aquilo que Deus entrega de visão para você. E nesse contexto, desse tema tão importante, nós vamos falar no livro de Neemias. É uma palavra poderosa da parte de Deus e que vai ajudar você a entender as coisas que Deus tem para você e sobre o fato de você não poder parar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então, eu quero já dar uma introdução aqui desse contexto, porque quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, ou você de repente que já nasceu em berço evangélico ou cristão, se você quiser falar dessa forma, mas quando você nasce nesse ambiente ou quando você vai para esse ambiente, você entende que você tem um Deus. E muitas pessoas, e pelo menos foi assim comigo no início, quando se convertem, acham que Deus ele é um super-herói, que ele vai te proteger de todo mal, que ele não vai permitir que você sofra nada, que você vai achar que a sua vida vai mudar do dia para a noite. E quando vai passando o tempo, você vai vendo que não é bem assim que as coisas acontecem quando você serve a Deus. E baseado nesse contexto, eu já quero introduzir e falar para você ficar comigo até o final, porque eu quero explicar para você a realidade daquilo que é a vida quando você serve a Deus, quando você escolhe estar na presença de Deus ou quando você nasce nesse ambiente. Fica mais fácil, de você compreender as coisas que acontecem na sua vida, você começa a observar as coisas de outra perspectiva. E isso vai te ajudando a ter uma mente mais forte em Deus para superar aquilo que vem contra você. Então, quando nós estamos inseridos nesse ambiente, inicialmente, você acha que todo mundo é seu amigo, que todas as pessoas da igreja são boas pessoas e que ninguém vai errar com você. Por quê? Porque você acredita que aquela pessoa tem os princípios de Deus inseridos dentro dela e dessa forma ela vai ser uma pessoa bondosa, vai manifestar o fruto do Espírito e as virtudes que ele tem. Então, ao longo do tempo, você vai se decepcionando, você vai se frustrando, você vai vendo que as coisas não são bem assim. E eu já quero dizer para você que dentro da igreja, são pessoas falhas como qualquer outro ambiente que você está. E eu quero que você comece a desconstruir isso para você evitar frustrações futuras. E eu quero falar com você hoje, nesse texto, nesse contexto de Neemias 4, versículo 1, é um texto base para a gente começar a ler, mas antes de eu entrar nesse texto e você já está interessado nesse tema, em mergulhar na profundidade desse tema comigo, eu quero pedir para você me ajudar deixando aqui o seu like e também se inscrevendo no canal, porque dessa forma você vai me ajudar a alcançar mais vidas e levar a palavra de Deus aí afora para todo mundo que precisa ouvir. Mas voltando aqui ao assunto, no texto de Neemias, capítulo 4, eu vou ler o versículo 1 e vou explicar o que estava acontecendo nesse ambiente para você entender aonde eu quero chegar. E fica comigo até o final, que eu quero fazer uma oração pela tua vida para que você possa se libertar de coisas que você precisa se libertar e ser mais forte. No livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor para nós. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Então, eu quero que você preste atenção e eu quero explicar primeiro para você quem é Neemias nesse contexto, Neemias era um profeta e, para quem não sabe, o profeta era aquela pessoa no Antigo Testamento que recebia a palavra de Deus e passava para o povo.
Hoje você, através do Espírito Santo, já recebe direto a palavra de Deus, mas ainda existem pessoas que são profetas de ofício, que ainda recebem mensagens poderosas de Deus porque tem esse chamado. Mas hoje você também tem acesso a Deus e Ele pode falar diretamente com você. Mas nesse período, Deus usava profetas e pessoas que tinham visões para falar com o povo. E Neemias era esse homem. Ele falava para o povo, ele dava direção, ele conduzia também o povo. Então, através da palavra e da visão que Deus dava para ele. Então, você precisa entender que Neemias ouvia a voz do Senhor, recebia a visão do céu e passava para o povo. E nesse contexto, os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém estava destruída. E aí o rei Artaxerxes, ele pega e fala para Neemias que ele pode ir até Jerusalém e autoriza a reconstrução dos muros, porque assim ele recebe a visão de Deus, que deveria reconstruir esses muros. E aí talvez você esteja falando, tá bom, pastora, mas e aí, o que tem a ver isso com a minha vida? Calma, que eu preciso que você entenda e desenvolva essa história. Então tinha um rei, e esse rei libera Neemias para fazer a reconstrução, porque ele recebe a visão de Deus, a direção de Deus, para que ele vá reconstruir os muros. E aí ele seleciona algumas pessoas que estão com o mesmo propósito que ele para reconstruir os muros. E no momento que ele resolve começar essa obra e a reconstruir os muros e dar as coordenadas, duas pessoas se levantam contra esse projeto que é de Deus. E aí é que eu quero que você comece a entender as coisas que Deus faz na nossa vida. Primeiro de tudo, tá? Quando Deus ele te dá uma visão, a visão não é sua, a visão é de Deus. E ele te dá porque ele acredita que você é capaz de sustentar, de executar, de direcionar as pessoas na visão que Deus te deu. Vou dar um exemplo para ficar claro. De repente Deus te deu a visão que você vai reconstruir, reestruturar, restaurar o seu casamento. Isso é um propósito, uma visão de Deus para a sua vida. Então, se você enfrenta adversidades nesse processo, Deus acredita que você é capaz de superar. Se Deus te dá a visão de um negócio, significa que você é capaz de sustentar e de direcionar esse negócio. Se Deus te dá uma família, Deus acredita que tudo isso está dentro do propósito de Deus sobre a nossa vida. Família, que você tenha um trabalho e prospere, que você tenha o seu casamento restaurado, tudo isso é um propósito de Deus, uma visão de Deus. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que Deus vai te dar essa visão. E a visão, ela é de Deus para você, para que você direcione e viva isso inserido num contexto de outras pessoas. E foi assim com Neemias. Deus falou, vai lá e reconstrói os muros de Jerusalém. E ele seleciona algumas pessoas ali para ir com ele, ou seja, pessoas que estão no mesmo propósito de Neemias, que é a reconstrução dos muros. Porém, isso não significa que vai ser fácil, muito pelo contrário. Porque reconstruir dá muito trabalho. Então, primeiro ponto, a visão ela é de Deus, vai dar trabalho. Deus não dá visão para gente preguiçosa. Deus não dá visão para quem não consegue suportar essa visão. Deus ele dá a visão para que você receba essa visão e execute, o que não significa que ela não vai dar trabalho. Então Deus dá essa visão para ele, ele vai lá e começa a executar esse trabalho. E aí durante esse processo, tá? Você vai enfrentar batalhas na sua mente, batalhas talvez físicas de cansaço. E Neemias enfrentou isso com todo aquele povo que estava caminhando na direção com ele. Então, quando Deus te dá uma visão, você vai precisar
ter força, porque vai te dar trabalho, você vai enfrentar batalhas para que você consiga viver aquilo que Deus tem. Então, nesse texto que a gente leu agora, diz que Sambalate soube que eles estavam reconstruindo o muro e ficou furioso. As pessoas não vão gostar daquilo que você está fazendo. Não é porque é de Deus que ninguém vai se opor. Você consegue entender? Então, se Deus te deu uma visão, vão ter opositores tentando fazer com que você falhe na execução da visão daquilo que Deus te deu. Então, você vai ter que precisar resistir à oposição. Você vai precisar lutar contra aquela oposição. Então, a Bíblia fala, no versículo 3, que Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ou seja, eram palavras o tempo todo contra o propósito. E talvez você esteja caminhando no propósito e venha tudo contra você. Até pessoas que você acha que estariam ao seu lado podem estar contra aquilo que Deus falou sobre a tua vida. Então não ache que é porque você está inserido num ambiente de igreja que todo mundo dentro da sua igreja, os seus amigos vão te apoiar. Não, às vezes essas pessoas que vão se opor a você vão ser pessoas que têm influência sobre você para tentar fazer você parar no processo. Então você vai precisar enfrentar a oposição para que Deus execute ou libere aquilo que está retido, ou que Ele faça com que você prossiga e fortaleça você durante esse processo. Então, o que você quer dizer nessa palavra hoje? Que as pessoas não vão e não devem entender aquilo que Deus entregou para você. As pessoas não vão entender e são capazes ainda de se opor àquilo que Deus te entregou. Então, o que eu quero trazer de reflexão para você nesse dia, nessa palavra? É que se Deus te deu uma visão, prossiga. Mesmo que tudo esteja contra, se você tem certeza da visão, prossiga. Pastora Janine, o que você quer com isso? Eu quero dizer para você que esse processo é o processo normal. Desconstrói da sua cabeça que vai ser fácil, que não vai dar trabalho, que não vai ter opositores. Vai sim. Já aceita isso. Então, quando a palavra contrária vier, você já vai estar avisado, vacinado de que aquilo ali é normal. Faz parte do seu processo. Então, antes de eu orar por você, eu quero dizer que você é totalmente capaz de executar a visão que Deus te deu, mesmo que pessoas se levantem contra ela. Mesmo que pessoas ajam contra aquilo que você está fazendo, tramem planos contra o teu propósito. Deixa eu te falar uma coisa. A visão que Deus te dá é dele. Não é sua. Ela é para você, mas ela é dele. E deixa eu te falar uma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém, pode contra um Deus que resolve fazer grandes coisas na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, deixa aqui nos comentários de onde você é e se você precisava ouvir essa palavra. E compartilhe com alguém que está enfrentando batalhas, mas que tem certeza daquilo que Deus falou. Eu quero orar pela tua vida. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. É importante para mim que você faça isso. E eu quero orar por você. E no final desse vídeo eu vou deixar um outro vídeo específico para que você possa te ajudar a superar esse processo que você vem enfrentando para o cumprimento da visão que Deus te deu. Então, quando estiver acabando esse vídeo, fica até o final, clica nesse outro vídeo, porque ele vai ajudar você nesse processo. Amém? Então, eu vou orar por você para que o Senhor te abençoe e te fortaleça nesse teu trajeto aí, no cumprimento da visão que Deus te deu. Amém?
Senhor e Pai, neste dia eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha com a sua mão poderosa nos fortalecer durante a caminhada, durante nossos processos de reconstrução, dos nossos processos de restauração. Senhor, não seremos nada sem a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Nos sustenta, nos fortalece, nos permita permanecer de pé. E envie pessoas, Senhor, para nos ajudar nessa caminhada, na execução daquilo que o Senhor nos entregou e entregou nas nossas mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, a visão é tua, o projeto é teu e nós somos simples executores. Nos direciona, nos capacita e, Pai, nos fortalece nesse processo. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu te espero amanhã aqui às 22 horas no meu canal para mais um vídeo onde você vai aprender a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil. É isso que eu agradeço pela sua vida e te abençoo. Em nome de Jesus, fica com Deus.